Quando o assunto é gastronomia, precisa um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante você vai encontrar pratos refinados, temáticos artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoços, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar às margens da linda lagoa Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva, zap 21 99885 3888. Siga no Instagram, Divinos Restaurante. Vem pro Divinos, Rua Assis Coelho da Silva 624, Divinéia, Barra de Maricá, Rio de Janeiro. O chefe Fernando Pochettini e o Décio esperam por você. O título de mestre do frio se atribui a quem tem experiência suficiente. Mestre do Frio Ar-Condicionado, uma empresa que quem contrata recomenda. Ouçam. Olá, eu sou o Dilon Correia, estou aqui para dizer que em nossa empresa os serviços da climatização está por conta do Mestre do Frio. Se eu fosse você, faria um orçamento sem compromisso e vai ver do que eu estou dizendo. Eu recomendo profissionalismo e qualidade, Mestre do Frio Ar-Condicionados. Meu nome é Francisco, sou da restaurante Mistura Grill. Estou aqui para super recomendar o Mestre do Frio, Flávio, que é um cara fora de série nessa área de ar-condicionado. Super recomendo ele. Eu sou a doutora Tainá Monteiro, cirurgiã dentista. Eu contratei os serviços do Flávio, Mestre do Frio, e recomendo. Viu só? Venha fazer parte do grupo de clientes satisfeitos do Mestre do Frio Ar-Condicionado. Peças, acessórios, manutenção, instalações, residencial e empresarial. Faça um agendamento sem compromisso. 21 97107 9076. Mestre do Frio, o verdadeiro clima de montanha. Se ela tiver dentro da casa dela um ambiente que proporcione a ela prazer, satisfação, a gente tem uma essência muito humana aqui, de olhar a vida do outro. Isso também fez diferença na construção da empresa. Maricá é o melhor investimento, é lazer, é qualidade de vida, é segurança, é prosperidade, é alegria. É sol, é praia, é educação. Vem ser feliz em Maricá. SPIN, o nosso propósito é realizar o sonho de quem nos conectamos. O futuro é agora. Sua empresa com muito mais visibilidade. De Maricá para todo o Brasil e mais 196 países. TV Ondas Play. Aqui, o seu cliente de olho em seu produto na maior vitrine eletrônica da atualidade. Mais de 500 mil assinantes nos principais aplicativos do país em sua Smart TV. Venha você também fazer parte. Ligue 21 99668 0464 e seja visto por todo o Brasil e mais 196 países. TV Ondas Play, aqui é o seu lugar. A nova TV Gospel que chegou para ficar na sua Smart TV, também no celular, em rede nacional e internacional, pra família cristã, pra família em geral. TV Ondas Play no conforto do seu lar. TV Ondas Play, pra onde quiser levar. Espalha pra geral,
aqui é só baixar. Espalha pra geral, é fácil de acessar. TV Ondas Play, a sua TV gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play, a sua TV gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play nos principais aplicativos da sua Smart TV. Programação gratuita e on demand. Acesse nosso portal e saiba mais. www.tvondasplay.com.br. Começa agora, aqui na TV Ondas Play, Paredão da Opinião. Eles não perdoam. Você interage com nossos comentaristas que irão debater temas do dia: política, saúde, segurança, educação. Seja qual for o assunto, a qualquer momento você pode estar no Paredão da Opinião. Olá, 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 estamos chegando com mais um Paredão da Opinião. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja acessando na TV Ondas Play, aí na sua Smart TV, no seu conforto do seu lar, em todo o Brasil e para mais 196 países. Você pode acessar a TV Ondas Play ou indicar para o seu amigo, seu vizinho, seu parente mais próximo, que ele pode ir lá nas lojas dos aplicativos das Smart TV, que nos principais aplicativos, MaxCloud, Roku, Soul TV, Brasil TV para toda a Europa e Linux World TV, a Amazon Fire Stick também, nós estamos lá. E você, meu amigo da CX TV, o nosso muito obrigado. Estamos também lá na CX TV agora, um novo aplicativo que também está na Smart TV, também está em todo o Brasil para você assistir também em nosso site, que é o o portal está encaminhando para TV Ondas Play. É melhor você ir direto, www.tvondasplay.com.br. E lá você também assiste 24 horas os conteúdos da nossa TV, da sua TV, que aqui você já sabe, você vê o que você quer ver. Hoje é dia de Paredão da Opinião, onde nós temos os nossos convidados que expõem a sua opinião em cima de um determinado tema. E o tema de hoje são os efeitos colaterais dos bloqueios nas estradas que aconteceram nos últimos dias, aí, após as eleições presidenciais, onde tivemos o resultado que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito aí no caso, né? Porque ele já foi presidente, foi eleito novamente para ser o presidente do Brasil, e Jair Messias Bolsonaro ficou em segundo colocado, e uma diferença muito pequena de votos, né? Foi uma eleição muito acirrada e polarizada, e nós temos aí resultados negativos para o país, né? Com esses movimentos todos, esses bloqueios que ainda alguns continuam a acontecer. A PRF diz que ontem, 20 horas e 31 minutos aproximadamente, horário de Brasília, que não há nenhum bloqueio, fluxo totalmente impedido aliás, não há nenhum bloqueio que esteja impedindo o fluxo nas rodovias federais do Brasil. Há 3 dias, manifestantes que defendem, né, segundo alguns veículos de comunicação, alguns segmentos políticos, dizem ser um golpe, né, que eles defendem um golpe após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, contra o presidente Jair Bolsonaro, ocuparam as estradas de todo o país. Ainda existiam ontem 24 interdições, ou seja, o fluxo parcialmente impedido. Os estados que estão com interdição são Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará e Rondônia. Bem,
A gente já tem acompanhado aí o que está acontecendo. Primeiro eu vou falar quem está conosco aqui, para depois darmos prosseguimento aqui nesse assunto e nesse tema. Ao meu lado direito está o professor Gilson Paixão. Ele é um ativista, sim. Ele é um político da cidade aqui, sempre envolvido com os assuntos políticos da cidade, da região, do estado do Brasil. E ele está conosco para dar suas opiniões também. Ao seu lado, a doutora Priscila Mota, que vai se apresentar agora para a gente, né? Primeiramente, as damas. Doutora Priscila, seja bem-vinda, muito bom dia. Quem é a senhora? Qual a sua atuação hoje? Bem, bom dia, Odilon, bom dia, Gilson, bom dia aos demais e aos nossos telespectadores aí que estão nos ouvindo. Bem, eu já tive aqui na TV Ondas, né? A gente tinha o De Olho nas Urnas, participei da Rota das Urnas também, né? De Olho na Política, enfim. Eu sou advogada, sou presidente hoje da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Maricá. Estou nomeada como advogada da ativa na questão eleitoreira junto ao cartório eleitoral aqui também do município, né? E muito feliz de estar aqui hoje, né? Eu sei que você já começou aí falando sobre os bloqueios e gostaria de saudar a sociedade brasileira por mais um encerramento da festa da democracia. O processo eleitoral foi garantido, foi feita a vontade das urnas e também já salientando que não se deve se chamar de golpe qualquer manifestação legal e expressão do pensamento. Com isso, desejo um bom dia e um excelente debate aí. Professor Gilson Paixão, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Odilon. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia, doutor Armando. Bom dia, doutor Luiz Aibinder. Preliminarmente, quero dar aqui uma saudação, né, para minha amada esposa Roseli e meu amado neto Enzo, não é isso? Porque família é o nosso próximo mais próximo. E vamos aí caminhando nesse tema, né? Permita-me aí de antemão, né, já concordar aí com a doutora Priscila, né? Pô, manifestação, golpe, não fecha. Vamos tá lá, bom? doutor. Bom dia. Doutor Luiz Aibinder, muito bom dia. Aqui eu vou deixar só um recado, que nós temos muito pouco tempo, né? 45 minutos apenas para a gente expor as ideias. Preciso que todos sejam rápidos e objetivos, e quando um não concordar com o que o outro está falando, esse programa existe para isso. Não é aqui uma palestra individual de cada um, não. É um debate. Quem discordou pode interromper e é isso que eu quero. Eu quero fogo no parquinho. Doutor Luiz Aibinder não perdoa. Ele é o famoso Baigon, mata. Bom, de debate eu apanho muito, né? Nem apanha para mim às vezes, mas tudo bem. Bom dia a todos. Esgotado meu tempo regulamentar de cumprimentar. Vamos ao doutor Armando Sampaio, lá no Rio de Janeiro também, auditor da Receita Federal, do Sindicato dos Auditores também presente. Obrigado. Bom dia a todos. Vou discordar aí da doutora e do nosso querido... Esqueci o nome. Gilson. Gilson debatedor. Isso não tem nada de legítimo, esse movimento, pelo contrário, né? Legítimo é quando eu estou fazendo um movimento, por exemplo, o frete está baixo, o diesel está alto, eu estou passando fome, aí é um movimento legítimo. Esse movimento não tem nada de legítimo. Esse é um movimento proto-fascista, tá? Que quer discordar das eleições que foram legítimas. Então, o que eles querem, afinal? Então, você imagina o seguinte, vai vir a Copa do Mundo agora. O Brasil perde a Copa do Mundo, aí eu vou para frente da FIFA, olha, não concordo com... Aí não vai ser né? Vão ser 30 países à frente da FIFA, não concordo com o resultado. O resultado foi resultado. Podia ser o outro lado que ganhasse. Então, não há que se falar, inclusive essa coisa difusa, né? O que eles querem, afinal? Ok. Vamos começar apenas com o cumprimento. Estou vendo que o negócio vai pegar fogo. Era só para dar bom dia, já deu opinião. É isso aí que funciona. Paredão da opinião é isso. Segundo palavras do presidente Jair Bolsonaro em seu Twitter, abre aspas, o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Esta
está lá na Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas 4 linhas. Tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além do prejuízo à nossa economia. Jair Bolsonaro, presidente da República, dizendo que o prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas aí. Bom, o apelo que eu faço, ele diz também, que desobstruam as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Doutora Priscila, essas manifestações que estão acontecendo, esses bloqueios da estrada, então, na sua opinião, segundo o presidente, não é legítimo, não é legal. Na sua opinião, é uma manifestação que o povo tem o direito a esse tipo de manifestação, doutora? Toda manifestação é livre, e aí eu vou ter que discordar do senhor Armando, tá? Não se faz manifestação só porque o diesel aumentou, enfim. Existe mais de 50% da população brasileira insatisfeita com o pleito. Vai ser respeitado que foi feita a vontade das urnas, mas essas pessoas têm sim o direito de se manifestar. O que a gente fala de ilegal, e até mesmo como o presidente Jair Bolsonaro como menciona... é que pode ser livre? Só um minuto, por favor. Só um momento, por favor. Quando eu terminar de falar, o senhor fala, por gentileza. Então, a gente costuma dizer o seguinte: o que tem-se de ilícito, né, e a manifestação, o artigo 5º, inciso 16, não coíbe, não vai cobertar, é a prática de crime, né? E aí, até mesmo, o que a gente fala sobre liberação da via está previsto no artigo de trânsito brasileiro, né? A gente não pode chamar, até porque... O senhor Armando, se o senhor revivar a sua história, memória, enfim, vai voltar lá em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro também foi eleito, foram feitas diversas manifestações, inclusive em via pública, né? Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, ele não. Então, assim, é normal, numa situação onde a gente está vivendo no Brasil, onde tem uma extrema divisão, e denotada até mesmo como ficou o país rachado, de que alguns se levantem, tá? Mas a tentativa, né, é de clamar pela insatisfação. E a gente tem que buscar e reunir o Brasil de novo. Armando, sua réplica, vamos lá. Bom, eu acho que a doutora está distorcendo as coisas completamente. Primeiro que ela falou que 50% não concorda com o pleito. Bom, se não concorda, então o outro candidato teria ganho. Então você está distorcendo. Outra coisa é o seguinte: pode ter havido manifestação contra a vitória do Bolsonaro em 2018, mas nada parecido com isso aí de fechar a rodovia. Você tem uma ideia? Pessoas estão morrendo porque não conseguem fazer hemodiálise, estão indo de uma cidade para outra, não conseguem passar. Pessoas não conseguem pegar o avião. Só no primeiro dia, o chefe... O senhor tem dados concretos das pessoas que estão morrendo? Doutor Armando, olha só. Bom dia, é o Gilson. Peraí, o Gilson Armando, ela está querendo nome, endereço e CPF para você ser mais fundamentado. Doutor, olha só. Você que trabalha aqui na OAB, trabalha aí na Comissão de Eleitorais Maricá, deveria ser mais isenta. E você não está sendo isenta. Não, quem não está sendo isento é o senhor, me desculpe. Quem não está sendo isento é o senhor. Não, olha só, deixa eu lhe falar. Eu vi um vídeo com pessoas lá em São Miguel do Oeste, se eu não me engano, em Santa Catarina, fazendo saudações nazistas. Saudações nazistas, na época que eu formava na escola para poder cantar o hino, eu levantava realmente, esticava a mão direita. Não, mas não é isso. Olha só, a senhora é muito novinha, provavelmente nunca foi a Alemanha, nem a Polônia. Eu fui. A Alemanha já estive 2 vezes. Peraí, agora é minha vez de falar. Eu fui a campo de concentração, eu fui a Treblinka, fui a Oronenburgo, eu vi o que é aquilo lá. Isso aqui, que eles estavam tentando, mas não vai prosperar, é o ovo da serpente, aquele filme que houve, tá? Só que na época, lá na Alemanha, a situação era muito diversa do que é hoje. Na época, a Alemanha estava humilhada pela Primeira Guerra Mundial, teve que pagar reparação de guerra muito alta, inflação alta, desemprego, etc. e tal. E aí surgiu, porque nesses momentos sempre surge um salvador, entre aspas, aí surgiu o Hitler e acabou no que a gente já viu. O que é? Vamos voltar para trás? O problema é o seguinte: se o Bolsonaro tivesse ganho, o povo tinha que respeitar. Mas eu nem cheguei nessa parte.
tem que haver um respeito, porque 2 milhões de votos, 2 milhões de votos no total, 1.800.000 de votos diferentes. pode parecer pouco, mas são 2 milhões de votos. Sim, e se respeita. Se fosse o contrário, tinha que respeitar, que 2018 foi respeitado. Houve manifestação, mas nada como fechar a rodovia. Doutor Armando, olha, quando alguém pedir a parte... O senhor me permite, olha só, na verdade é o seguinte, em momento nenhum se falou aqui que fechar a estrada é legal. Ninguém falou isso aqui. A minha posição... Doutor Armando, vamos estabelecer o seguinte. Professor, porque quando ela falou que em 2018 aconteceu a mesma coisa, ela está dizendo que um erro justifica o outro. Não falei isso. O senhor pode ser psicólogo, mas acho que o senhor está confundindo e não vai botar palavras na minha boca. Vamos entender o seguinte, olha só. Não vai. Ninguém pode ser favorável a alguém bloquear a estrada. Lógico que não. Mas a pessoa tem que ser favorável ao direito de manifestação da outra pessoa. Não importa... Bloqueando estrada? Bloqueando estrada, não. Bloquear estrada, não. Bloquear estrada é um erro e é passível de lei, de sanção penal. Agora, a pessoa sair de sua casa e se dirigir a uma manifestação pode ser o que aconteceu na eleição na década de 90, que teve uma outra eleição no Rio de Janeiro, porque encontraram coisas ilegais nas apurações. As pessoas estão... Teve alguma coisa ilegal aqui? Doutor Armando, olha só. Peraí, só um instantinho, doutora Priscila. Doutor Armando, olha só. Eu entendi, o senhor me desculpe, que não existe verdade extremada. E o senhor me desculpe, a sua posição é fazer uma verdade extremada. Não existe. A verdade é o seguinte, olha só. Doutor Armando, olha só. Eu posso vir a não concordar com uma palavra que o senhor diga, mas vou defender até a morte o direito do senhor fazer. O senhor está querendo seguir um caminho de verdade extremada, se colocando como dono da verdade. Isso não existe. Tá bom, doutor Armando. Tá bom. E só porque uma parte só do até onde eu entendo, o Armando não apresentou nenhuma verdade, ele apresentou fatos. Não, uma coisa que o Armando fala e me chama a atenção é o seguinte: sim, estou presidente da Comissão de Direito Eleitoral, comecei a minha fala falando que respeito o pleito e me submeto a este. O presidente Luiz Inácio está eleito de forma democrática. Eu acho que isso fugiu tanto da... Não, o senhor falou que eu estava de forma parcial, né? Uma fala foi essa. Em relação à manifestação, as manifestações, quando se fala de manifestação, as manifestações são legítimas, sim. O que não é legítimo e que não é legal é o bloqueio das rodovias. E isso está sendo tomado medidas para que seja coibido, né? A Polícia Rodoviária Federal está agindo. O Supremo Tribunal Federal atribuiu uma multa de R$100 mil que deve ser submetida ao processo devido legal. Existe lei de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro traz previsão de pagamento de multa. Aí eu quero saber do senhor onde está a minha não isenção, no meu parecer, na minha manifestação também aqui, e da minha opinião que não está... Depois de quantos dias foram tomadas providências? Depois de quantos dias? O diretor-geral da Polícia Federal fez blitz no Nordeste, especialmente para atrasar os eleitores para chegar à votação. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, não houve nenhum prejuízo, e segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, não houve atraso, que era presidente, que continua presidente do TSE, presidindo o TSE, diz que não houve qualquer prejuízo à eleição, que todos os eleitores conseguiram chegar no seu local de votação. O senhor também ouviu isso? Que é uma prova da incompetência da Polícia Rodoviária Federal em bloquear o que ela pretendia bloquear. Olha, Binder, eu acho que a Polícia Federal não foi incompetente, não. Ela foi muito competente no que ela queria fazer, que era uma não coisa... conseguiu atrasar. Exatamente. Era uma coisa parcial, distorcida. Tanto que tem vídeos aí que eu vi na segunda-feira ou terça, se eu não me engano, hoje é sexta. Pô, os cara falando com os manifestantes lá que estavam... Manifestantes não, aquilo são os arruaceiros, que estavam bloqueando as estradas, dizendo, não, tudo bem, vocês fiquem aí, a gente não vai fazer nada. Eu vi no vídeo isso. Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela não é uma polícia de Bolsonaro, nem de Lula, nem de A, nem de B e C. É uma instituição de Estado. Ela tinha que se comportar como tal, e se comportou de maneira política, vergonhosa e abjeta. Isso é que é a Polícia Rodoviária. E agora só está melhorando
porque ela foi chamada às falas. Olha, A, B, C, D, aí o diretor-geral, os assistentes, vai ser todo mundo exonerado, responder inquérito, podem ser presos. Aí ele, como diz aí no popular, sabiá mudou de canto, né? Aí eles resolveram trabalhar, porque eles estavam trabalhando, era a favor de um político. Bem, outra coisa, Armando, eu passei ontem pela Presidente Vargas, era em frente ao antigo Ministério da Guerra, agora tem outro nome lá, aquele quartel bonito ao lado da Central. Comando Militar do Leste. Palácio do... bonito. Tinha uma manifestação grande lá, bandeiras, aquela coisa toda, mas não estava atrapalhando o trânsito. Eu só fico pensando, aquele pessoal não trabalha, não. Se eu parar de trabalhar um dia, fica complicado para o meu lado. Agora, aquele pessoal, todo mundo, um bando de marmãos, muita gente, na porta lá do Palácio Duque de Caxias. Nós temos aqui, inclusive... Quem é que banca isso? Quem é que banca isso? Deixa eu só dar uma explicação para quem está nos vendo. Nós estamos aqui com o programa Paredão da Opinião. Hoje aqui o assunto são os bloqueios nas estradas, são legítimos ou não, seus efeitos colaterais. Vamos começar a falar aqui também dos efeitos colaterais dos bloqueios, né? Porque eu estive no supermercado ontem, o tomate que estava R$ 6,00 a semana passada já está 12, quer dizer, já está refletindo nas gôndolas, os combustíveis não estão chegando nos postos de gasolina, automaticamente vão aumentar, vai faltar, insumos médicos, remédios faltando já em farmácias. Bem, a cidade de Limeira, nós vamos, no São deixa Paulo, eu só concluir, decretou emergência, deixa eu concluir, porque desabasteceu a cidade de combustível, você que está de em alimento, casa, de tudo. Doutor, vocês que estão em casa podem participar pelo 21 99532 7705. Dá sua opinião, 21 99532 7705. Se não quiser dar opinião, tudo bem. O Paredão da Opinião ele foi feito para quem está conosco aqui no Paredão. Dá sua opinião, você assistir, tirar suas conclusões, mas se quiser participar, também pode. Doutora Priscila Mota conosco, professor Gilson Paixão, psicólogo Luiz Aibinder e auditor federal Armando Sampaio dando a opinião e você pode participar. A gente já viu em 2015, Odilon, que o quanto de danos trouxe, né, as manifestações que bloqueavam, e aí eu chamo de manifestações ilegais. Tudo que bloqueia e coíbe o direito de ir e vir de qualquer cidadão, para mim, se torna ilícito. Lógico que o que aconteceu em 2015 favoreceu a edição da lei, né, inserindo esse artigo no Código de Trânsito Brasileiro. E o que a gente espera para os próximos dias é uma normalização dessas questões. E volto a repetir, óbvio, numa situação que a gente vem de um país extremamente dividido, né, onde a gente vem para um debate como esse, e a gente ainda vê, né, pessoas se levantando de forma tão raivosa, né, tão assim, até rotular pessoas, me leva a crer que a mudança que a gente precisa para o Brasil vai demorar e muito. Porque o que acontece? A gente não aprendeu no pleito passado, a gente gerou, se me permite, uma fala do Ciro Gomes que eu concordo, né? O Brasil gerou o que foi o Bolsonaro. Foi necessário eleger um Bolsonaro lá atrás, por conta de situações vergonhosas que o Brasil vinha assistindo de camarote, né? E o que acontece hoje? A gente está bem claro, um lado A e um lado B. E aí, quando você abre um programa como esse, para a gente debater assuntos sérios, e você começa a rotular manifestantes que estão feridos sim, porque trouxeram mais uma vez, queira ou não, um presidente que foi, né, estava à frente do país num dos maiores escândalos de corrupção. Não vai entrar em questão se ele é inocente, não estou falando disso, mas da imoralidade que o Brasil vivia naquela época. Lógico que a população brasileira ia se revoltar. E também acredito que aconteceria o mesmo se caso o Bolsonaro fosse ascendido ao cargo de presidente. O Brasil está rachado. O seu convite, quando veio para mim, eu não conhecia o formato do programa, eu entendi que fosse para a gente conversar e apresentar o que é de legítimo, o que há de legal nessas manifestações. Exatamente, doutora. As questões elas surgem no decorrer do programa, o calor da emoção de cada participante não compete exatamente à opinião
da TV Ondas Play, porém, as pessoas aqui têm a liberdade de expressar suas opiniões. Esse é o objetivo do programa. Sim. Se toma-se lado A ou B, a senhora tem direito de se defender, ou o lado B também tem direito de se defender. O que nós precisamos é também ter um começo, meio e fim desse programa para levar para os nossos telespectadores algum tipo de conteúdo que seja tenha utilidade para ele, né? Sim. Por exemplo, agora... A doutora falou que os manifestantes foram feridos pelo resultado. Eles foram feridos pela democracia, porque alguém ia perder. Não dá empate nesse jogo. O outro lado ia ficar ferido. Ferido por quê? Pela democracia? Essa foi a arma? O que acontece é o seguinte, se alguém ficou ferido ou não ficou ferido, isso aí é uma questão de uma competição polarizada que se instalou no país. Eu quero saber da doutora, legalmente, o que pode acontecer para essas pessoas que ainda persistem em ficar nas ruas, em fazer os seus protestos, em fazer bloqueio, incendiar pneu. Quero saber o seguinte, na pena da lei, nas penalidades, essa pessoa pode ser preso, essas multas que estão sendo aplicadas aí a caminhoneiros de R$100 mil, porque a determinação do ministro Alexandre Moraes, que foi aprovada pelo Supremo, é de desbloquear as rodovias pela força, salvo melhor juízo, constitui um grave risco dentro do momento delicado vivido pelo país. A estrutura policial dispõe dos recursos para cumprir a ordem, mas não há quem garanta a inexistência de efeitos colaterais que vêm ao invés de pacificar, possam aí periclitar a situação, ou seja, são muitos os pontos bloqueados na malha rodoviária, não há como saber previamente se retirados de um local os manifestantes não montariam em outro local, que era o que estava acontecendo, né? Isso quem disse foi o tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da ASPOMIL, Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo. Quer dizer, a ordem é dada, mas na hora de se cumprir, doutora, quem é que vai fazer a lei funcionar? Então, segundo, vamos ser um pouco mais técnicos. O artigo 5º, inciso 16, diz sobre a livre manifestação. Esta deve ser pacífica, sem uso de armas, tá? Ela não precisa de autorização, mas precisa ser previamente avisado. Não pode ter confronto, se tiver uma manifestação acontecendo no local. Não pode ter outra. E o mais importante, não se é permitido a prática de crimes nessas manifestações. Ou seja, a manifestação não acoberta crimes. Isso. Né? Incitação à violência, racismo, enfim. Existe pessoas que falam assim, e a marcha da maconha, como manifestação. Foi dado já para o Supremo Federal que eles poderiam fazer a manifestação em relação pró-maconha. Só não poderiam utilizar dos cigarros de maconha, fumar maconha, enfim. Então, é um exemplo só para vocês de que as manifestações podem versar sobre diversos assuntos. Professor Gilson Paixão. Deixa eu ver se eu entendi. Eu posso atravessar meu carro na Avenida Presidente Vargas? Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Isso você vai estar... Isso é uma pergunta. Tá, então tá bom. Você vai estar de desencontro da lei do trânsito brasileiro, tá? Você vai estar trazendo tumulto e suprimindo a via, inclusive indo de encontro ao direito constitucional, ao direito de ir e vir, tá? A gente não tem confronto nos direitos. E os caminhões na estrada? Os caminhões na estrada também. E você falou da multa, Odilon, desculpa. Essa multa arbitrada pelo STF não é uma multa automática. Tá? Ela vai ser submetida ao devido processo legal. É diferente da multa administrativa que tem no Código de Trânsito Brasileiro. Então, assim, tá lá. O Alexandre de Moraes mandou multar aqueles que estiveram bloqueando em R$100 mil. Essa pessoa vai passar pelo devido processo legal. A Polícia Rodoviária, o que ela está fazendo para não prevaricar? Ela está identificando esses manifestantes. Não vou chamar de manifestante, porque aí eu já entendo que não é uma manifestação. Tá? Eu acho que aí a gente já ultrapassou o limite da manifestação. E essas pessoas serão submetidas. Comprovando que essas estavam realmente bloqueando a estrada, o juiz pode até, inclusive, deixar que ele vai fazer freios e contrapesos. Freios e contrapesos dentro do processo.
Né? A gente está falando de caminhoneiros, tem gente falando assim, tem gente financiando isso. Beleza, isso vai ser submetido ao devido processo legal. O que a gente precisa hoje é retomar a ordem do nosso país e que o Brasil volte a fluir. Até mesmo porque, professor Gilson, a gente está sofrendo aqui na ponta. Os supermercados já estão aumentando o preço, já está faltando remédio, gasolina. Odilon e amigos, olha só, a verdade é o seguinte, ninguém em sã consciência vai achar correto que as pessoas coloquem os caminhões nas estradas e as pessoas não possam se deslocar. Porque isso causa um caos terrível. E eu obviamente, em sã consciência, não seria a favor do cara atravessar uma carreta no meio da estrada e eu querer ir para minha casa não poder, como aconteceu, uma viagem Rio-São Paulo que demora 5, 6 horas, demorou quase 48 horas para o cara chegar. Agora, se a pessoa saiu da casa dela, foi lá, fez aquela manifestação e não está obstruindo o direito de ninguém, olha só, observemos o seguinte. Ontem eu ouvi um comentário e vi que uma pessoa de forma translocada se posicionou à frente de um para-brisa de caminhão e o caminhão em deslocamento. Ok, ele é um translocado. Verdade. Como translocado também foi aquele que ficou na frente do tanque, que não queria deixar o tanque passar, ou não? Mas isso aí foi onde? Lá na China? Bom, aí entendeu? Então, o que acontece? A grande verdade, a gente tem que ter o entendimento do que é liberdade e entender o seguinte, que a ética está um degrau acima da lei. Tudo que eu fizer que seja antiético é ilegal. E botar caminhão na rua para não deixar os outros passar é antiético e é ilegal. Agora, eu sair da minha casa e ficar em frente ao quartel-general com uma bandeira dizendo que eu sou contrário a uma situação que aconteceu, não é ilegal. Isso é rotular as pessoas. Isso é rotular as pessoas de anarquistas. É ilegal porque eles estavam pedindo ditadura. Não, aí isso é outra coisa. E agora, mas se eu for... Não, mas isso está rotulando as pessoas. Todo mundo tem o direito de sair... Eu não estava rotulando, não. Eu só estava interligado como é que tanta gente não trabalha no dia de semana. Isso aí é outra... mas olha, mas isso já acontece há muito, hein, doutor Luiz Aibinder? Não é só agora, não, Eu sei, mas é intrigado. E quem é que banca tudo isso? Aí também não sei, não consigo responder. Só consigo dizer que é legal a livre manifestação. Eu achei legal aquela porque não estava atrapalhando o direito dele. Isso. Mas quem é que banca tudo isso? Não sei, doutor Luiz Aibinder, não sei. Não está muito orquestrado? Não sei. Você acha legal um grupo grande ir para frente do quartel-general das Forças Armadas lá em Brasília, em frente aqui ao... Existe uma distorção. Seu volume está muito baixo, Armando. O volume está muito baixo aí. Para pedir intervenção militar já. Você acha isso legal? Não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte, as pessoas têm o direito de ir para lá. O que elas vão dizer de cunho de responsabilidade delas. E a lei precisa ser, querido, o seguinte, bloqueou a estrada e queimou pneu, cadeia. Inclusive a gente fica aqui, inclusive, deixa eu colocar aqui, doutor Armando. Só para concluir aqui, você vai para frente do Ministério do Exército para ir namorar os soldados? Pode ser. Pode ser. Ué, mas o que eu não concordo é que grupos que, inclusive, defendiam antes da eleição nessa polarização, volto a falar que tudo isso está acontecendo em virtude dessa polarização política que chegou ao Brasil, que se tornou a política num grande fla-flu. Isso não tem a menor dúvida. O que está acontecendo hoje? Pessoas estão se divertindo na internet com essa situação. Pessoas estão produzindo falsas notícias na internet para prejudicar o pleito eleitoral democrático, que eu não sou uma pessoa que tem um lado político, não, tá? Eu tenho meu posicionamento político, que não interessa aqui no momento, mas que já posso dizer que não concordo com nada disso que está acontecendo. Essas pessoas que estão nas ruas eram as mesmas que antes da eleição falavam de democracia, falavam de andar nas 4 linhas. Então, hoje a gente vê todo mundo andando fora de qualquer linha. Nós estamos prejudicando a população já vai ser prejudicada aí com essa mudança de presidente, né, que, segundo ele, já o revanchismo vai continuar. Existe uma maioridade dentro do próprio Congresso que vai tentar impedir que as leis
novas leis e os novos projetos sejam implementados pelo atual presidente eleito. Enfim, já vamos ter muitos problemas. Aí o brasileiro vem e fica publicando essas coisas aqui na internet. Dá para mostrar aí, Matheus? O vídeo, bota aí. Nós temos até uma pessoa que foi candidato aqui a prefeito na cidade de Maricá, o senhor César, né? Ele estava lá no centro do Rio de Janeiro. Esse vídeo aí, o último vídeo aí. Tá? E vamos ver, ele fez vídeo lá na frente do onde o doutor Luiz Aibinder falou, lá do Comando Militar do Leste. Vamos ver aí, vamos ver qual é o argumento que essas pessoas que estão lá estão utilizando, se aí vocês dão a opinião de vocês, se corroboram com isso ou não. Vamos lá, mostra aí, bota lá. Amigos, hoje, 2 de novembro de 2022, segundo dia de manifestação popular no Brasil, em prol do nosso país, da nossa geração e das próximas gerações. Esse movimento não é político, não é partidário, é um movimento que tenta trazer de volta a dignidade da população e a seriedade e transparência no processo eleitoral. Daí a população, na chuva, lutando pela nossa e pelas próximas gerações. Brasil, Bolsonaro, tome uma decisão o mais rápido possível. Não há necessidade da população estar dessa forma aí se desgastando. Você é o nosso presidente, Bolsonaro. Você foi eleito para isso, para nos representar e tomar as decisões pautadas na decisão popular. Tá aí o povo, olha lá, olha lá, olha lá. Aí, como é que eu posso entender que seja sério uma manifestação dessa com o depoimento de um cara que foi candidato a prefeito da cidade de Maricá, Você pegou um manifestante. Um manifestante que está tomando um posicionamento. Está tomando um posicionamento. Chamando o presidente, como é que é? Não vai fazer nada, não? Como se o presidente pudesse mudar os resultados das urnas, gente. Isso não existe. Eu vou aproveitar esse espaço para informar todos que estão nos ouvindo de que o processo eleitoral ele foi legítimo, tá? Foi garantida a isonomia das urnas, foi garantido e vai ser garantida a vontade das urnas. O processo de transição do governo já está acontecendo, né? E aí o que eu volto a repetir, o que a gente vê nas ruas é justamente o resultado dessa polarização, é resultado da imoralidade que o nosso Brasil atravessa. Resultado do ódio que foi instalado. E não foi instalado por um lado. Entendeu? Não foi instalado por um lado específico. Existe extremo de todos os dois lados. Tanto do lado que defende as pautas do Bolsonaro, quanto as pautas defendidas pela esquerda, né? Que eu não vou nem ousar falar que sejam as pautas defendidas pelo presidente eleito. Tá? E nós estamos polarizados, sim. E aproveitando mais uma vez a oportunidade, o processo democrático instalado pelo TSE, através das eleições de 2022, serão obedecidos. Só que eu não posso também vir aqui e falar, não, vamos cercear o direito da manifestação daqueles que estão insatisfeitos e dizer que isso é um golpe. As pessoas, e aí eu clamo para a população que estão insatisfeitos, que passem os 4 anos fazendo a fiscalização do governo, clamando e vigiando para que não tenha outras imoralidades nesse país. Né? A gente teve aí o impeachment, a gente tem instrumentos, a gente tem a Câmara, a gente tem o Senado, né? E eu acho que a gente, como povo brasileiro, a gente já deu o recado. Foi eleito o presidente Lula, a vontade emana do povo através do voto. E nos próximos 4 anos cabe a gente fiscalizar se está sendo cumprido a Constituição Federal e se o atual governo trabalha, de fato, para a população. Quero mandar um abraço aqui para o presidente da OAB da cidade de Maricá, doutor Eduardo Carlos. Obrigado pela sua audiência e esteja sempre à vontade para estar conosco aqui em nossa bancada do Paredão. Professor Gilson. Odilon. Pois não, pode falar, doutor Luiz Aibinder, pode falar. Posso fazer uma intervenção, Odilon? Pois não. Eu estou vendo aqui, o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros disse que isso não é manifestação de caminhoneiro, que outras pessoas, o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, que isso aqui outras pessoas tomaram a frente dizendo que são caminhoneiros, quer dizer, é uma coisa manipulada, tá? Antidemocrática, golpista, não é? Mas está acabando, né? Claro, porque... Né, não houve aderência, né, a essa tentativa de... Porque, olha só, quando eu participo do movimento, eu tenho uma finalidade, tá? Então, eu estou fazendo greve, então a finalidade é aumento de salário.
E assim sucessivamente. Não existe finalidade nesse movimento. Esse movimento é pura arruaça. Qual é a finalidade? Mudar o que foi resolvido democraticamente na eleição? Eu queria que eles falassem qual é a finalidade deles, qual é o pleito. Não, nós estamos tristes. Essa coisa seria infantil se não fosse trágico, né? Doutor Armando, o seguinte, olha só. Todos os deputados federais que foram eleitos, senadores que foram eleitos, se lá chegar alguma coisa e que ele tenha a vontade de votar só por revanchismo, ele não tá honrando o voto que recebeu. Sim, mas eu quero só concluir aqui, Gilson, que eu estava falando outra coisa. Pois não. Isso aí parece coisa de criança mimada. Parece coisa de criança mimada. Estou jogando bola, perdi, me dá a bola, que eu sou o dono da bola. É isso. Eu queria saber qual é a finalidade, porque eles não falaram até agora qual é a finalidade desse movimento. Bom, doutor Armando, eu não sei quem falou que o Brasil tem a síndrome do cachorro vira-lata. Era o brasileiro tem a síndrome do cachorro vira-lata. Não é a mesma coisa que o Trump fez lá no Capitólio em 2020, que inclusive acarretou algumas mortes quando parte de uma população invadiu o Capitólio americano. Não, eu acho que vocês estão fugindo totalmente aqui do raciocínio, da nossa ideologia aqui, do nosso debate. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém falou de pegar a bola e ir embora. O Bolsonaro não assumiu essas manifestações. Ele não está favorável ao que está acontecendo. O atual presidente continua em descanso com a sua eleição garantida. A sua equipe já está fazendo a transição, como disse a doutora Priscila aqui. Vocês estão confundindo as coisas. Nós estamos falando dos atos que a população, que é uma maioria aí, um número grande, um número grande de eleitores do então presidente Jair Bolsonaro, que indignados com o resultado foram às ruas. A pergunta é aqui, quais os efeitos colaterais dessas manifestações? Já está aumentando os preços nos mercados, vai faltar remédio, já está faltando remédio. Eu quero saber, doutora, nas penas da lei, o que pode acarretar para essas pessoas, como identificar o que o Armando está dizendo, ou o doutor Aibinho está dizendo, quem é que banca, quem está orquestrando, tem que ter uma investigação, então, vai ser feito quem é a pessoa que está por trás desses movimentos, vai prender essa pessoa, isso que nós temos que falar aqui. O resto, para mim, são falácias. Vamos direto a um ponto, uma coisa que é acrescente para os nossos telespectadores, né? As fake news nos WhatsApp é uma vergonha que está acontecendo. Uma pessoa que posta piada com essa situação, falando de A ou B, é um imbecil, na minha opinião. Você que faz essas piadinhas na internet, falando, agora você viu como 600 mil pessoas fazem falta na hora do voto, você não ajudou na hora do Covid. Então, essas piadinhas, fazendo com a situação atual caótica que nós estamos passando, porque a situação dessa é caótica, tá? Chegar ao ponto que chegou. Você é um imbecil que faz isso na internet, fomenta isso na internet. Uma pessoa lá nos Estados Unidos, a pessoa mora nos Estados Unidos, não mora no Brasil, não votou aqui, não vive aqui e fica incitando lá no exterior o que pode acontecer. Matheus, coloca aí a imagem, o vídeo de uma amiga que mandou para mim lá de um amigo meu que mora em Boston, me mandou, que está rodando lá, entre várias outras mensagens no WhatsApp, incitando e falando sobre esse movimento, o que vai acontecer, é intervenção militar, e entende? Veja isso, veja esse vídeo aí dessa moça aí, que está nos Estados Unidos, tentando causar um pânico aqui no Brasil. Uma imbecil que está lá, vivendo, não sei lá o quê, lavando latrina e cagando goma aí, dizendo que mora nos Estados Unidos, e manda essas porcarias aí para a internet. Mostra aí. Ela falando que vai ter intervenção, cuidado Brasil. Mostra, Matheus. Cadê, Matheus? Me ajuda aí. Olha, gente, eu tô aqui com meu marido aqui num barzinho e a gente tá aqui curtindo o momento juntos, mas eu tô acompanhando tudo que tem acontecido no Brasil e ele também tá acompanhando as notícias aqui. Então agora eu quero mostrar para vocês o que a mídia aqui tá falando. Honey, put it there, please. Vou mostrar para vocês o que a mídia acabou de falar aqui.
Olha só, vocês não estão sabendo aí, mas a gente está sabendo aqui. Yeah, look at this. Olha, eu vou traduzir para vocês. O que está dizendo aqui é Bolsonaro backers call on Brazil military to intervene after Lula victory. Então está dizendo que o Bolsonaro, o presidente da República, já ligou para os militares para intervir, para interferência sobre a vitória de Lula. É porque nós temos, sim. Vocês estão pensando que vocês estão lutando sem nenhum tipo de resultado? Vocês estão enganados. As coisas estão acontecendo, mas ele ainda não pode falar aí, mas nós já sabemos aqui. Honey, what website is here? It's Reuters. Reuters website. Reuters website, um site bem respeitado aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Um abraço para todo. Bom, um abraço pra você nada, você é uma babaca, você é pra mim uma idiota que tá aí. E vou te falar mais, eu entrei nesse site, nós entramos aqui, a nossa redação entrou nesse Reuters website que ela falou lá, e quando ela colocou ali aquela tradução, a brasileirada que ela fez ali, para qualquer idiota acreditar no que ela está falando, quando ela falou interview e operação militar, enrolation, bromation lá, interview significa entrevista, sua babaca. Né? E você está falando aí que é intervenção. Intervenção não tem nada a ver com interview. É uma entrevista. Posso te corrigir? Pode corrigir, pode corrigir. Ela não está falando, ela está bostejando. Bostejando, é isso aí. Então, o que eu quero que vocês comentem é sobre esse tipo de atitude que está acontecendo no Brasil, fora do Brasil. Virou brincadeira. Não contribui em nada. Absolutamente nada. Não contribui em nada. Doutor, uma pessoa que é pega fazendo um tipo de postagem desse nível, ela pode ser penalizada juridicamente? A gente vai entrar ali na questão de propagar notícias falsas e tudo mais, mas não oferecendo crime, não oferecendo ameaça, à nação mesmo, não vai ser preso, entendeu? Mas pode ser ali responder pela propagação de notícias falsas. E só aproveitando a oportunidade, mais uma vez, gente, vamos se ater ao que diz o artigo 142, né? O que é as forças militares? Muito se fala, vou chamar a força militar, é o Exército. Gente, as Forças Armadas, ela é constituída pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Elas são instituições nacionais, tá? Elas são instituições nacionais permanentes e regulares, e elas estão subordinadas ao presidente da República. Não quer dizer que o presidente da República possa dar um golpe, tá? Até porque o que diz o artigo 142 é justamente quando ele fala que as Forças Armadas vai garantir a ordem e a lei, é justamente para que não haja o quê? Supremação dos poderes. Os poderes são livres e harmônicos entre si. Então não pode o Executivo, o Judiciário e o Legislativo usar das Forças Armadas para acabar ou extinguir com outro poder. Então, gente, eu até entendo uma pessoa média repetir essa questão de intervenção militar. Porque vai acontecer isso. Eu entendo a revolta da população, eu entendo e vou também me solidarizar com quem está se manifestando. Eu não acho que os manifestantes sejam arruaceiros. Eu acho que eles estão ali gritando o seu direito de expressar o seu pensamento. Mas vamos parar de falar besteira. Não existe possibilidade de intervenção. Expressar indignação não significa criar mais fake news. Inclusive, o próprio vice-presidente da República, General Mourão, que é um cara alinhado, centrado, equilibrado, falou assim, gente, vamos em frente. Vamos em frente. É isso? Vamos parar desse chororô. Parar de chororô. Agora, deixa o cara em pé lá no meio da rua, se ele não atrapalhar ninguém, não agredir ninguém, não arrumar problema com ninguém, vamos ver até quando ele vai aguentar ficar lá, deixa o camarada lá. Se o pleito dele vai ser atendido ou não, é uma consequência. Agora, deixa o camarada lá, pô. O próprio vice-presidente falou o seguinte também, gente, acabou a eleição, a oposição ganhou. Isso. O presidente Lula será o presidente do Brasil. E outra coisa,
Vocês estão indignados, querem contestar contra alguma coisa? Vamos ver. A maioria que disse estar ao lado do atual presidente, que foi eleito democraticamente, estará lá no Senado, na Câmara dos Deputados. Se estiver descontente com as ações ou com algum projeto, que entre através democraticamente pelos meios legais dentro do Congresso. É exatamente isso que eu defendo. Exatamente isso que eu defendo. Eu defendo que a gente volte a ter uma moralidade dentro dos discursos, que a gente pare de se atacar. Eu vejo propagações xenófobas, não pode rotular as pessoas, de né? ficar rotulando, sabe? Eu vejo gente falando assim, vai ter, já que tem picanha, o nordestino não vem vender rede aqui. Gente, para com isso. O sistema democrático, ele existe. Nós fomos submetidos a um processo democrático eleitoral, onde foi ascendido como presidente o Luiz Inácio Lula da Silva. Priscila, a sua opinião pessoal, a minha opinião pessoal, no momento não importa. A minha opinião pessoal não importa. Claro. Eu vou ter que me submeter ao chefe de Estado. E eu vou repetir, um respeito que eu devo ao chefe de Estado como brasileira. Respeito esse que não foi dado ao atual presidente durante os 4 anos. Isso não é minha opinião pessoal. O cara foi chamado de bosta, foi chamado de babaca. Isso, a gente tem que recuperar isso. Eu não posso, Priscila, chegar aqui e falar que o atual presidente eleito é um babaca, é um bosta. Eu devo respeito ao chefe de Estado. Respeito ao chefe de Estado, exatamente. Isso que não foi feito, não foi cometido por muitas vezes também durante a gestão do então atual presidente Bolsonaro. Isso eu concordo com a senhora, mas eu acho que o problema do Brasil são 4 hoje em dia, tá? Educação, educação, educação e educação. O povo está muito mal educado. Sem educação, entendeu? Sem chance. Então, vamos lá. Suas considerações finais? As minhas considerações finais é o seguinte, é que eu rogo que tudo isso se estabeleça, entendeu? Que as pessoas não prejudiquem as outras, que a gente pede encarecidamente, não rotule as pessoas. Tem pessoas que são prejudicadas em suas repartições, em lugares que trabalham, na sua vizinhança, porque as pessoas ficam rotulando. Não vamos, gente, deixa as pessoas serem livres, deixa as pessoas viverem. Famílias estão sendo destruídas. Desde que não fira a legalidade e a ética, deixa as pessoas. As pessoas são livres. Deixa as pessoas seguirem os seus caminhos. E agora, e repito aqui, e aqueles que acham que vão usar os seus mandatos para fazer revanchismo estão totalmente equivocados para o que foram eleitos. Doutor Luiz Abílio, obrigado. O seu programa vem por aí, né? Vem o programa Luz da Psicologia logo em seguida. Qual será o tema do programa hoje, doutor Luiz Abílio? E doutor Luiz Abílio não está aí. Caiu a internet dele. Mas o Armando está. Obrigado, Armando, mais uma vez por sua participação, suas considerações finais. Deixa aí sua conclusão sobre o tema. Bom, rapidinho, 15 segundos só. Tá. Realmente, eu acho que isso aí já está superado, apesar de ter um maluco lá na estrada fazendo arruaça, mas está superado por quê? Porque já começou a transição. Uma hora que você está recebendo o seu oponente que ganhou a eleição ou os mandados por ele, né? E está começando a abrir as contas, abrir a transição, é que você aceitou o resultado. Então, oficialmente, o resultado foi aceito pela administração atual, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos mandatários do exterior. Então, isso aí é paz na virada, né? Continuam os malucos lá, arruaceiro, mas daqui a pouco isso vai acabar também, porque o cara vai cansar ou vai pegar um resfriado, né? Porque está aí um clima meio chuvoso, né? Então, eu acho que, graças a Deus, a nossa democracia vai perdurar para sempre, né? É isso aí. Não vai ser meia dúzia de malucos que vão conseguir derrubá-la, né? Então, estou muito otimista porque vem pela frente e parabéns pelo teu programa. Ok, então estamos chegando ao final de mais um programa Paredão da Opinião. Nós deixamos aqui, claro que o que os nossos convidados, a opinião deles não tem nada a ver com a opinião da TV Ondas Play. Aqui somos democráticos, ouviremos a todos que não concordam, que são autoridades, que tenham porventura visto esse programa ou verão
pode vir ao programa, tem direito de resposta, pode participar, independente de qualquer que seja a sua opinião. Estará aberto sempre aqui a oportunidade nesse que é um programa feito para você. Muito obrigado, doutora, por ter aceitado o nosso convite aqui. Esperamos que a senhora volte mais vezes, porque acrescenta e muito para a gente o nosso conteúdo, pessoas do seu calibre estando aqui na nossa bancada. Muito obrigado mesmo, do coração. Eu sei que a senhora vai voltar. Leva o nosso abraço ao doutor Eduardo Carlos, ele é nosso convidado para estar aqui também. Professor Gilson Paixão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Dilon. Uma pessoa que eu tenho um grande estima e consideração pelo seu alto nível de inteligência e participação em todas as ações políticas da nossa região. Obrigado. Doutor Luiz Aibinder volta daqui a pouco, eu volto semana que vem. Muito obrigado a todos, até breve, TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. Você viu aqui na TV Ondas Play, Paredão da Opinião. Aqui, a sua opinião é importante e eles, os nossos comentaristas, não perdoam. Paredão da Opinião.